Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem. Mário Flávio está aqui e trouxe um reforço. Foi, Mário Flávio? Mário Flávio. Isso mesmo, Renata. A gente trouxe aqui nosso colega lá de Santa Cruz, Capibaribe, que influencia toda aquela região ali, Toritama, Taquaritinga e por aí vai. Ney Lima, que a semana que vem vai ter um quadro fixo aqui com a gente, toda quarta ou quinta, Ney? Oxe, não. Você contrata e você... É, porque agora eu fiquei na dúvida aqui. Toda... Tá desligado. Agora. Bom dia. Quarta-feira. Bom dia, Ney. Toda quarta-feira. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Foi você que definiu o dia, viu? Você que está esquecendo. É quarta-feira. Toda quarta a gente vai estar aqui. Vamos atualizar, né, os ouvintes da Rádio Cidade sobre o que acontece principalmente naquele lado do agreste setentrional. Santa Cruz, Taquaritinga, Brejo, Jataúba. O povo e Toritama. animado na política. Na política nem tudo. E na política, então... Política lá é Copa do Mundo, sabe? É uma coisa impressionante. Não é só mais do ou ano menos... da eleição, não, né, Ney? Não, a eleição, na verdade, já começou. Né? A eleição de 2024, ela já começou lá naquela região. E é parecido com o que tem em Recife em relação aos torcedores de Santa Cruz e Sport Náutico. Fazendo uma comparação, é assim que o eleitor dessas cidades vivenciam a política. É muito interessante esse fenômeno. Vamos aproveitar, né, aqui, mas porque é um profundo conhecedor dessa área. Ela tem explicação para isso? Assim, são os grupos políticos que são bem fortes desde sempre? Ou existe uma outra explicação para isso tão acirrado? A gente sabe que isso é uma característica não vou dizer nem da política pernambucana, da política brasileira, mas Pernambuco tem umas histórias, umas coisas, né, que chamam bastante atenção e parece que quanto mais a gente mergulha no interior do estado, mais o negócio esquenta. Alguns interiores realmente impressionam. Eu atribuo a um fator, Renata, e não dá para tirar isso de forma conclusiva, certo? Mas é uma observação. A própria falta de lazer das cidades do interior. É verdade. É verdade, porque as eleições... A fofoca fica sendo a política. Fica sendo a política, o futebol, os times, o Ipiranga, por exemplo, não está conseguindo se classificar. Então, o comentário passa a ser a política, certo? E quando eu falo em questão de falta de evento, de cultura, né, nessas cidades... Lá em Santa Cruz. É justamente porque o eleitor vai para a rua para isso. É o reboque, sabe? Renata, tem cidade no nosso interior que as eleições são regadas a cerveja. E cerveja com distribuição gratuita, sabe? É impressionante como isso acontece de forma clara, desacerbada, ano após ano, eleição após eleição. E, infelizmente, o resultado disso é muito ruim. Mas essa é a verdade, é isso que acontece nos interiores. Ô Ney, e eu uma vez, na eleição de 2000 Isso marcou o Mário Flávio, porque ele 16. sempre conta. Eu lembro ele chegando em casa contando, disse, rapaz, eu presenciei um negócio agora. Você fez um debate lá, né, com o saudoso Fábio Aragão. Fábio Aragão não, é o pai. Fernando Aragão e Edson Vieira. Né, e eu fiquei impressionado, porque eu nunca vi. A rádio teve que botar uma divisória, né, lá, ficava de um lado os taboquinhas e do outro Boca Preta. Os Boca Preta, né? E eu fiquei impressionado com a quantidade de gente e clima de jogo de futebol mesmo. Nem todo jogo, né? Impressionante que o volume é muito grande. Torcida mesmo, a galera de azul, a galera de vermelho. Naquele ano, nós interrompemos a entrada da cidade, porque nosso estúdio fica próximo à entrada de Santa Cruz. E o trânsito teve que ser desviado, né, pelos bairros, porque a PS 160 ficou interditada, não coube na frente. E aquela eleição foi apertadíssima, não foi? Foi apertadíssima. 700 votos, se eu não me engano, ou menos. Foi 600 e alguma coisa. O clima realmente foi muito áspero ali, realmente foi muito e forte. A eleição agora foi mais apertada ainda, né? Que foram 3 candidatos fortes e diferença muito pouca. Os 3 bem votados, e a diferença de Fábio para o segundo colocado, né? Que foi o Alain, foi 300 e poucos votos. E o para uma cidade como Santa Cruz é algo inédito. O Dedinã também teve votação expressiva, né? Teve também. Numa margem, se fosse uma pesquisa, né? Estariam os 3 tecnicamente empatados. Isso. Agora, Alan Carneiro anunciou recentemente que está fora da vida pública. Eu ouvi, teve um negócio da Compesa aqui em Caruaru, eu fui lá para a inauguração e tinha umas pessoas lá de Santa Cruz. Disseram, isso ele tá jogando para a plateia, ele vai ser candidato de novo. Vai ou não vai?
Mário, essa pergunta tem sido feita em Santa Cruz, né, aos 4 cantos, e é realmente uma incógnita. Começa a ficar claro uma coisa, de que ele não deixou a política totalmente, é fato. O que eu entendo, minha interpretação, de que de fato o Alan teve problemas e de fato teve esse sentimento de deixar, teve ou ainda tem esse sentimento de sair da política. Esses problemas foram desde de desgosto com os quadros, né, com a realidade política, teve desgosto com Raquel. Também, porque ele deu palanque a Raquel, não é, para o nosso ouvinte entender. Esperava ser chamado por Esperava ter um espaço no governo. Raquel ficou sem palanque. Raquel foi traída por Edson Vieira, traída mesmo, né, por Edson Vieira lá. Então, naquele rompimento com o PSDB, né, o Edson deixou o partido e tal. E não tinha escapatória para Raquel. Alan foi quem deu o palanque. E quando houve a formação do governo, não houve nenhuma indicação. Inclusive o Detran, que é um cargo mínimo, né? A coordenadoria do Detran ali na cidade ficou com Abimael de Toritama. Veja, um deputado de Toritama vai indicar um cargo. Que Abimael não reclama do governo do estado, né? Não, Abimael. Ele está tudo bem. Está nos quadros do governo do estado, né? Isso é fato. Então esperava-se que esse cargo, por exemplo, fosse indicado em Santa Cruz ou pelo prefeito ou pelo grupo de Alan, e nenhum dos dois, né? Ficou com Abimael. Então há isso. E também questões pessoais. A eleição do deputado estadual para Alan foi um erro, ele ter apostado dessa eleição. E quando ele falou em desistir, ele realmente pensa em desistir. Mas houve uma aparição agora muito forte, né, com Mendonça Filho. Houve uma reunião em Belo Jardim, numa fazenda de Mendonça Filho. Isso nos reporta muito a política de 20 anos atrás, onde as questões eram decididas na fazenda dos Mendonças lá, do Galvão. Isso. Então houve essa reunião. E lá, Mário, Dida Dinan estava na reunião. E os dois pousaram para a foto, né? Os três, na verdade. Alan, Dida e Mendonça. Qual é o fundamento disso? A legenda da foto que foi para as redes sociais de Mendonça Filho é: estamos juntos. Tá claro, não precisa traduzir, né? Estamos juntos. Alan, só para você ter uma ideia, ele foi o candidato na eleição municipal passada que mais teve votos na zona urbana. Dida Dinan foi o que venceu na zona rural. O atual prefeito, Fábio Aragão, nem ganhou na zona rural, nem ganhou na zona urbana. Ele ganhou na soma. A divisão dos outros dois acabou beneficiando Fábio Aragão. Exatamente. Só que, imagina o que seria uma união de um candidato que venceu nas urnas da cidade com o que venceu nas urnas da zona rural, né? Então, essa união é muito forte, tem um peso eleitoral muito grande e foi oferecida a Mendonça, é uma informação que eu sei, aquilo que Mendonça mais queria, que são os votos de Santa Cruz. Esse grupo de Alan, ele não tem domínio de um deputado. Foi dito a Mendonça que se houvesse essa parceria, essa união, com Dida Dinan e o Grupo Verde, na eleição de 2026, Mendonça será o candidato a deputado do grupo. Isso é muito forte. Então é um quadro tão forte que faz com que Alan realmente possa voltar ao cenário político, porque a perspectiva de vitória, a perspectiva de poder é muito alta, nesse caso, dessa aliança. Agora a pergunta que não quer calar. Quem abriria para quem, nesse caso aí, ser o cabeça da chapa? Porque vamos supor que Alan Carneiro seja convencido a fazer parte dessa aliança. Aí vem a discussão. Quem é o candidato e quem é o vice? É um rolo danado isso. Não, isso é claro. É a ordem dos votos. É a ordem das urnas, né? O Alan seria o candidato a prefeito. E Edson Vieira? Ficava onde? Não, Edson é o Grupo Azul. Não houve uma aliança entre o Grupo Azul e o Grupo Verde. Ficou com Deus. Isso foi ensaiado recentemente. Foi ensaiado. Mas Dida não era o vice de Edson? Mas aí esse é o rompimento. É aí onde é a questão. O Dida não vai levar o grupo. Aí não leva Edson. Não, Dida vai romper com Edson. Na prática, Dida já está rompido com Edson Vieira. Né? Nos bastidores políticos já é esse rompimento, já se desenha isso. Mas vai ser selado uma aliança, né? Ele vai aderir ao Grupo Verde, ser candidato a vice-prefeito, essa é a expectativa, porque as urnas colocaram essa ordem, né, para que acontecesse. E em troca disso, Mendonça, por que Mendonça? Porque nas décadas, em todas as décadas, na história política de Dida Dinan, ele sempre foi um político ligado a Mendonça. Mesmo Edson Vieira tendo outro deputado, mas Mendonça sempre esteve com Dida Dinan, mesmo quando Dida Dinan era vice-prefeito. Então, essa aliança traz os Mendonças para o Grupo Verde e traz Dida Dinan. Olha, outra cidade que pega fogo, a gente vai, toda semana na quarta-feira, a gente vai passar limpo aqui a política da região ali, do Agreste Setentrional, aqui com Ney. Outra cidade que pega fogo também é Toritama, né?
Eu acompanho uns Instagrams lá, meu amigo, é rolo. Demais. E a sucessão do Edilson Tavares, ela já começa a ficar turbulenta. E tem um rompimento do Romerinho, do vice, que é Romerinho, com Edilson Tavares, né? Exatamente. Eu entrevistei Romerinho recentemente. Ele disse que havia um acordo desde o início para que ele fosse o candidato à sucessão. Entrei em contato depois com Edilson Tavares por telefone e Edilson negou esse acordo. Disse que não houve essa conversa, não houve essa decisão. O Edilson, ele prospecta, né? Ele tenta emplacar o nome de Serginho, que é o chefe de gabinete dele, Serginho Colles. Meu amigo, gente boa. Meu amigo, gente boa. Muito articulado. Tem uma forte penetração no PP em todo o estado. Serginho quer também, né? Claro que quer, claro. Serginho é um aspirante que vem com força total. E ele seria o quadro preferido de Edilson. Romerinho já está rompido com Edilson, né? Já não poupa críticas, né? Já tem trazido fortes comentários em relação à gestão do Edilson. Edilson que até então não teve uma oposição forte, mas me parece que no palanque vai ter. Agora a pergunta que não quer calar, Ney. Outra, né? O Edilson não teve oposição praticamente lá. É feito Raquel aqui, enquanto foi prefeita, né? Praticamente não teve oposição aqui na cidade. Como é a Câmara de Toritama com relação ao Edilson Tavares? Ele tem maioria? Como o Rodrigo Pinheiro agora, que não tem oposição nenhuma na Câmara Municipal? Aqui, eu nunca vi isso em Caruaru. O Rodrigo Pinheiro conseguiu, não tem oposição não. Como é a situação lá em Toritama? São apenas 3 vereadores de oposição em Toritama, certo? E que também não tem uma política de muito enfrentamento à gestão de Edilson Tavares. Por incrível que pareça, Mário, Edilson é mais criticado popularmente, eu posso dizer assim, né? As áreas periféricas de Toritama têm problemas administrativos, mas de fato, ele fez uma gestão que ele acabou sendo referência entre os prefeitos do Agreste e isso dá a Edilson Tavares muita força. Edilson chegou, não nesse mandato, mas no primeiro mandato, no mandato anterior, à prefeitura sem bancada. Né? Não havia uma bancada de vereadores favorável a ele. Os 2 grupos políticos tradicionais, na época, né, que um estava com Lucinha, outro estava com Odon, perderam a eleição e foram para a Câmara. E Edilson ele soube realmente ir 1 a 1, conquistando os seus adversários. Até na comunicação. Ele conquistou Paulo Sobral, por exemplo. Você tem uma ideia do que Edilson Tavares fez. Até Paulo Sobral. Então, meu amigo, foi bem articulado mesmo. Olha, com relação à Câmara, você, um tempo atrás, trouxe umas matérias, né, com relação aos pagamentos, né, de diárias estranhos por lá. Parece que tem mais bronca, né, nessa história. Tem sim, Mário. Eu estou passando um spoiler aqui, certo? Antecipando uma informação que nós vamos... adora, hein? Nós vamos trazer... Informações privilegiadas! Vai estar no blog do Ney Lima, tá certo? Não sei se hoje ainda ou amanhã, no máximo, assim que a gente concluir algumas informações. Essa Câmara de Toritama, Mário, eu entro aqui, certo? No campo realmente do comentário, da análise. Ela tem gastos absurdos com diárias. Nós divulgamos isso no início da gestão, em 2021, em que o prefeito, o irmão Ferreirinha, tinha gastado, pra você ter uma ideia, em um ano ele gastou naquela época mais de 300 mil reais com diárias. Nós divulgamos irmão logo Ferreirinha. em seguida... O irmão tem Ferreirinha. Irmãozinho para gastar. Gasta bastante. Nós divulgamos também gastos superfaturados com quadros para estar foto dos vereadores. Cada quadro custou quase R$800. Nós fizemos a cotação de quadros parecidos e deu 200 e poucos reais, o mesmo quadro. Então ele teve que devolver esse dinheiro num TAC, num acordo que fez com o Ministério Público lá da cidade. O tempo passou. E agora, analisando novamente as contas dos vereadores de Toritama, a gente começa a novamente enxergar os absurdos. São congressos, Mário, que não é que o congresso não exista, ele até existe, mas são em cidades turísticas, sempre nos finais de semana, que a gente sabe na prática. Reportagens de TV já mostrou isso. Que os vereadores vão para fazer. Adorava fazer um congresso aqui no São João de Caruaru, na semana de São João. Pode aqui em Caruaru. Agora sim, quando é um congresso particular, não é? Tudo bem. Você pagou ali, é um evento privado, você pagou. Mas quando é uma coisa pública,
com o nosso dinheiro. O problema é que é com a verba pública. A verba pública, desde... Os congressos acontecem naturalmente, os congressos que acontecem aí de profissão, de medicina, de advogado, de dermatologia, geralmente acontece em destinos turísticos, em fim de semana, que vai ter uma festinha, porque você passa o dia todo na palestra e à noite vai pra não, festinha. Né, Renata? Às vezes passa, às vezes ou não, depois ganha o certificado, né? Mas é isso que eu tô dizendo. Certificado às vezes é no primeiro dia. A pessoa que pagou do seu bolso. Agora, quando é um congresso de vereadores... Tem um negócio que a pessoa diz, não precisa ser visto. A pessoa vai lá, posta uma foto no Instagram e depois desaparece. Agora vamos para os valores. Vamos lá. Só para você ter uma ideia. Teve um congresso em Foz do Iguaçu, entre os dias 6 e 9 de dezembro. Cara, é alta temporada de Foz do Iguaçu. 6 e 9 de dezembro. Gostaria. Cada vereador recebeu entre 3.450 e 4.800 reais de diárias. Estou falando diárias, não estou falando passagem aérea. Passagem aérea foi contratada uma agência de turismo com um gasto de 26 mil reais só para as passagens dos vereadores. Até assessores foram levados para esse congresso, bancados com recurso público em Foz do Iguaçu. 20 dias antes teve um congresso em João Pessoa. Cerca de 2 semanas antes teve um congresso em Maceió. Todos com diária. Todos com diária. A diária, Maria, a gente sabe disso, ela tem um caráter indenizatório. Você tem a despesa, comprova a despesa e a Câmara ressarce. Só que o valor das diárias são iguais para todos os vereadores. Então, é realmente uma renda a mais que os vereadores passam a ter. É a leitura que a gente consegue fazer. Porque os valores são exatos, né? Não é indenizatória na prática. E esses congressos, a gente sabe, na verdade, o que acontece. Final de semana, alta temporada, não faz sentido que isso aconteça. O volume de gastos em um ano, na Câmara de Toritama, já ultrapassa 300 mil reais. Aí você vê o seguinte, quando a gente coloca isso em pauta, é a justificativa que os vereadores... Esse ano, a gente agora... Em um ano, em 12 meses. Considerar janeiro, nós tivemos a conta de janeiro passado a janeiro do ano passado. Deu mais de 300 mil reais em diárias. Os vereadores de Toritama recebem diárias para vir para Caruaru, Mário Flávio. E eu não estou falando de combustível não, porque a Câmara já paga o combustível. Diário para vir para Caruaru? Para vir para Caruaru, resolver o negócio de um documento. É como se tivesse necessariamente que ficar na cidade... pernoitar aqui, porque não pode rodar 30 quilômetros até Toritama, voltar para sua casa. Mas se eu não me engano, aqui eu acho que não pode mais não, né? Aqui na Câmara, no regimento interno, essa história de... se eu não me engano, e os vereadores sempre ouvem a gente aqui, também o pessoal da Câmara Municipal, se eu não me engano, Ney, parece que o regimento interno... diárias só fora de Pernambuco, aqui na Câmara de Caruaru, se eu não me engano. E tem alguma coisa em relação a Congresso também? Muitas câmaras disciplinaram isso, muitas câmaras. Só que em Toritama esse gasto é desacerbado. O que é que muitos parlamentares dizem? Que é um recurso da Câmara, que tem que ser gasto com a Câmara e não tem. Esse recurso da Câmara, se sobrar, pode ser devolvido aos municípios. Muitas câmaras fazem isso. Mas e tem participação. Se o vereador que está acompanhando a gente agora, mas Ney, a gente precisa ir para se capacitar, para poder desempenhar melhor o nosso papel parlamentar. Em 3 cidades turísticas, 3 meses, um atrás do outro, incluindo não é mais barato trazer o camarada aqui não, para capacitar o povo aqui não. Não é verdade, né? Do que levar inclusive os assessores para irem para esses lugares. Paga um cara, vem um cara só, o cara tampa que se apresentou aí nesse congresso que está falando, vem para cá, paga a diária dele, paga o salário, que é uma diária, né? O cachê dele, paga o hotelzinho dele, a alimentação dele. Faz online, né? Faz online, porque a pandemia, durante a pandemia todo mundo sobreviveu. Mas enfim, se quer ser presencial, para ter grupo de discussão, enfim, é mais barato trazer o cara aqui do que levar a Câmara todinha para Mas essas pessoas entendem que acham que o povo é estúpido, sabe, que não percebe isso. Eu acho que a resposta vai vir nas urnas. A partir de agora, inclusive, nós vamos divulgar isso, todos os gastos de cada vereador relacionados a diárias, o meu blog vai priorizar. As contas da Câmara de Vereadores do prefeito de Toritama vai ser o livro de cabeceira para que a gente possa sempre estar analisando e divulgando e a população tome conhecimento disso. Vamos voltar para o início dessa conversa, quando eu perguntei a você se tinha alguma explicação histórica ou de contexto sobre o interesse das pessoas sobre política lá em Santa Cruz e na região. A gente entende que nem sempre esse interesse quer dizer uma consciência política, como você diz aí, que esse resultado vai vir nas urnas. Talvez não. Por quê? Porque o político que está lá, que foi para esse congresso, tem uma pessoa da família que trabalha, que é assessor, ou que conhece, ou que conseguiu uma vaga na escola para trabalhar. Sabe
por que a gente termina sendo tão refém de atitudes consideradas não ilegais, mas imorais de alguns políticos? Mas aí eu vou trazer para você uma vantagem que esses municípios têm que muda um pouco a história. Não é à toa que Bolsonaro ganhou em Santa Cruz e foi o único município em Pernambuco que ele venceu a eleição lá, e a gente sabe por que foi. São regiões em que não tem tanto desemprego, em que as pessoas não são tão dependentes assim do poder público, seja através dos auxílios ou dos empregos. Essa diferença faz com que eu acredite que isso vai mudar. É tanto que Toritama tem um prefeito hoje que foi a parte dos grupos políticos tradicionais. Na última eleição em Santa Cruz, uma terceira via, lançada também sem qualquer histórico político, conseguiu, por poucos votos, não conseguiu fazer o prefeito na cidade. Então essa realidade começa a mudar. O senso crítico da população começa a aparecer. Eu justifiquei essa paixão com a falta de cultura e de lazer, mas com a dependência financeira, que é o mais importante, não. É onde eu entendo que a população vai fazer essa leitura, e quando falta remédio numa farmácia pública, quando falta leito no hospital, é o dinheiro também que o vereador está gastando nos congressos públicos. Essa farra de diárias não tem na prefeitura, não. Que tem na Câmara. Na prefeitura de Toritama? Sim. Não. O que nós verificamos é que não. Não encontrei diários, por exemplo, para Caruaru. Né? Se tiver, eles nos apresentam que a gente divulga da mesma forma. Mas no portal da Transparência... Eu ainda acho que se sair os nomes, se for o político que eu não gosto, tá errado. Agora, quando é o político que eu gosto, não, porque o bichinho foi lá se capacitar, que é importante. É a velha passada de pano. Mas... Vamos lá, né? O nosso papel tem que ser feito. Que seja assim, que o interesse por política venha junto com a consciência política, porque a gente sabe que... eu não gosto de política. Não, meu amigo, você só muda a sua realidade por meio da política. E tudo precisa ser observado. E essas reportagens, como aqui o Ney Lima está programando aqui, preparando para o blog dele, elas são extremamente necessárias, porque são instrumentos. Aí você continua votando se você quiser. Você continua financiando isso se você quiser. Exatamente. 10h33. Ney Lima estreia oficialmente semana que vem, quarta-feira, aqui com novidades no Manhã Cidade, mas a gente ainda não vai dizer hoje, tá? A gente só vai deixar para dizer só no fim da semana, mas a gente tem certeza que vocês vão gostar bastante e vai ser muito legal e ter Ney Lima aqui contribuindo com todo o seu conhecimento e atuação, né, de anos de jornalismo e um conhecedor profundo da política da região. Obrigada, meu querido. Obrigado, Renata. Obrigado, Mário. E estão juntos, né? Estaremos aqui toda quarta-feira. Com certeza nós vamos ter muito o que falar. Muitos assuntos. Seremos eu, Ney Lima e o professor Marco Aurélio. Renata de vez em quando também aqui. 10h34. Vinheta e WhatsApp Cidade. Manhã